Olá, alunos, vamos para a nossa aula de número 72. Gostaria de já começar parabenizando a todos que estão aí, né, mais uma vez preocupados com o intelecto de vocês, preocupados em aprender. Né? A gente sempre prepara as aulas aqui com muito carinho para levar conhecimento para vocês aí por trás das telas. Então, gostaria de fazer aquele lembrete de sempre, né, que para vocês que têm acesso ao Google Classroom, não se esqueçam de responder ao formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença de vocês, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. O que a gente tem hoje? Então, hoje a gente vai estudar os elementos que compõem o gênero literário romance. Né? Romance já é um gênero discursivo literário muito familiar para a maioria de vocês. Né? Tenho certeza que em algum dia um ou outro acabou lendo, né? Ou nem que seja um fragmento de romance, ou acabou lendo mesmo um romance inteiro, né? Ao longo da vida estudantil de vocês. E hoje a gente vai oportunizar a vocês um olhar mais técnico para os elementos composicionais que compõem esse gênero discursivo literário. Né? Então, a gente vai tentar aprender a identificar qual é a finalidade. Né? Qual é a finalidade de um romance? A que público ele se destina? Né? Qual é o tema? Ou seja, quais assuntos são tratados nesse romance? Quais são as informações que estão explícitas, né? E quais são as informações que estão implícitas no texto que o leitor tem que inferir? Né? Também a gente vai reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos estilísticos. Né? Então, hoje a gente vai ver que no romance, a linguagem literária, ela exige do autor, né, que ele faça pesquisas para poder transformar a escrita prosaica, a escrita cotidiana, numa arte literária. E para ele compor essa arte literária, são necessárias pesquisas, né, são necessárias algumas palavras ali que constituem um repertório linguístico que faz parte desse objeto artístico literário que a gente vai aprender hoje, que se chama romance, ok? Então, vamos começar aqui lendo um fragmento, né? Vou pedir para vocês aqui acompanharem comigo. José Jacinto Pereira Veiga, 1915 a 1999, nasceu em Corumbá, em Goiás. Seu nome literário se deve a Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um autor bem famoso da literatura brasileira. Né? Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de conhecer as suas escritas literárias, seus contos, seus romances, certamente o terão, certo? Então, o José Jacinto publicou o seu livro de estreia, chamado Os Cavalinhos de Plata e Planto, em 1959. Depois dessa obra vieram várias outras, como A Hora dos Ruminantes, A Máquina Extraviada, Sombra de Reis Barbudos, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns fragmentos nesta aula, De Jogos e Festas, Aquele Mundo de Vaza Barros, Torvelinho Dia e Noite, etc. Né? Então, outras produções literárias do escritor compuseram aí a vida acadêmica dele. Então, A Sombra de Reis Barbudos é o relato em primeira pessoa do adolescente Lucas sobre as transformações de Taitara, após a chegada de tio Baltazar com a implantação da companhia. É importante saber que, sendo a narrativa em primeira pessoa, o sujeito que narra os fatos conta-os de acordo com sua perspectiva, seu entendimento e maturidade. Né? Então, se trata ali de um narrador em primeira pessoa contando aquilo que aconteceu quando ele tinha, por exemplo, 6, 7 anos de idade, obviamente que a leitura dos fenômenos que ocorreram é diferente, né? Vai depender da idade, do momento em que ele está narrando, em que ele está tentando perceber, tentando ver como que ele interpreta os fatos que ocorreram no passado. Né? Então, vai depender do entendimento dele sobre os fenômenos da existência humana e o seu nível de maturidade, tendo em vista as suas experiências de vida e a idade que ele tem no momento em que ele vai fazer o relato de algo que aconteceu lá na infância, lá no passado. Certo? Então, vamos ler aqui um trechinho do romance. Então, ele começa assim. Está bem, mãe, vou fazer a sua vontade. Vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a chegada de tio Baltazar. Sei que esse pedido insistente é um truque para me prender em casa. A senhora acha perigoso eu ficar andando por aí, mesmo hoje, quando os fiscais já não fiscalizam com tanto rigor.
Observem que a marcação desse fragmento foi feita entre aspas, né? Então, as aspas é um recurso da pontuação que pode ser muito utilizada para fazer citação, né, nesse caso, de fragmentos de um romance. Continuando. Talvez seja mesmo uma boa maneira de passar o tempo. Já estou cansado de bater pernas pelos lugares de sempre e só ver essa tristeza de casas vazias, janelas e portas batendo ao vento, mato crescendo nos pátios, antes tão bem tratados, lagartixas passeando atrevidas até em cima dos móveis, gambás fazendo ninho nos fogões apagados, se vingando do tempo em que corriam perigo até no fundo dos quintais. Também aqui foram utilizadas as aspas para marcar essa citação, esse fragmento do romance. Vamos para uma questão agora, né, referente ao narrador. Né? Então, eu vou pedir para vocês refletirem um pouquinho e responderem aí a primeira questão da nossa aula. Então, quem que é o narrador nesse fragmento? Primeira possibilidade. O narrador é protagonista, participa do enredo, né? Lembram que enredo é a sucessão dos acontecimentos dentro de um texto literário, dentro de um conto, de uma crônica, de um romance. Né? Então, a forma como os acontecimentos vão se sucedendo, a gente chama de enredo, a sucessão de ações, né? De pensamentos e etc. Então, será que o narrador é protagonista? Será que ele participa do enredo e escreve em primeira pessoa, ou seja, ele também participa das ações desse enredo? Ou será que o narrador é onisciente, em terceira pessoa, não participa dos acontecimentos, porém sabe dos pensamentos dos personagens? Né? Quando a gente estudou sobre narrador onisciente, a gente viu que o narrador onisciente é aquele que mergulha no pensamento dos personagens e ele consegue explicitar para o leitor o que o personagem está pensando, o que ele está sentindo com relação a determinado fenômeno, suas impressões sensoriais. O leitor tem acesso porque esse narrador é onisciente, ele entra na consciência do personagem e traz isso à tona para explicitar para o leitor, né, quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos e etc. Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem essa questão e responderem e na sequência a gente retorna. Retornando então, pessoal, então quem marcou a primeira proposição como alternativa correta, parabéns, acertou essa questão. Né? O narrador é protagonista, ele é o personagem principal, ele participa do enredo, participa dos acontecimentos, das ações que vão ser narradas ao longo do romance e escreve em primeira pessoa. Né? Então, parabéns para quem conseguiu se lembrar aí dessas questões, né, que constituem os elementos composicionais do romance no que se refere à voz do narrador, certo? Vamos para uma segunda questão agora, leiam aqui comigo.
O narrador conta os fatos no momento em que eles ocorrem ou após algum tempo. Retire do texto fragmentos que comprovem sua resposta. Então, eu vou deixar aqui para vocês um fragmento de texto para ajudar vocês a se lembrar, né, do que a gente acabou de ler, e a gente volta na sequência para ver o que vocês responderam aí.
Então, pessoal, retornando agora, então observem que eu grafei na cor vermelha, né, a possibilidade de resposta para essa questão. Né? Então, quando ele diz assim, vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a chegada de tio Baltazar. Né? Então, aqui a expressão desde a chegada já faz a gente pensar que ele está narrando algo que aconteceu no passado. Né? E nesse tempo, era um tempo quando os fiscais já não fiscalizavam com tanto rigor. Né? Então, a gente tem aqui essa indicação que após algum tempo, como se pode ver nesses fragmentos, né, é que ele passa a fazer a narrativa e que ele passa a escrever essa história. Muito bem, galera, vamos para a terceira questão. Leiam aqui comigo agora, então. No trecho, lagartixas passeando atrevidas até em cima dos móveis. Há uma figura de linguagem, denominada de, alternativa A, onomatopeia, B, personificação, C, metonímia ou D, metáfora. Né? Então, nas aulas anteriores, a gente teve a oportunidade de estudar, por exemplo, que a onomatopeia é um recurso de linguagem quando o autor ele tenta imitar os sons. Né? Então, vocês conhecem bastante, principalmente das histórias em quadrinhos, né? Quando faz lá um barulho de explosão, né? Ele usa lá algumas letras do nosso alfabeto, BUM, né? B-U-M, né, e usa lá os balões diferenciados também para indicar o som que seria correlacionado a uma explosão. É tic-tac, né, que se escreve lá com hífen para imitar o som do relógio, entre outros recursos que constituem a tentativa de trazer a imitação dos sons para a nossa escrita na língua portuguesa, certo? Então isso a gente chama de onomatopeia. Personificação, só para a gente se lembrar, é aquele momento que se atribui vida a seres inanimados, né, seres que não têm vida. Né? Então, quando numa poesia o poeta diz lá, o sol nasceu feliz, né? Provavelmente ele está falando do eu interior dele, ele que está feliz e não necessariamente o sol, mas ele usa lá uma linguagem altamente poética, né, para refletir o interior dele de felicidade e atribui essa felicidade a um objeto que não tem vida, em princípio, né? Não tem ânima, que seria a alma, por isso que é inanimado. Então, quando se atribui características de pessoas a seres inanimados, a gente tem a personificação. Né? A metonímia a gente já estudou exaustivamente, a gente viu que existem várias situações de metonímia, né? E basicamente se resume em a parte pelo todo. Né? Quando você pega uma parte para ilustrar o todo de uma situação. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, de metonímia, quando o professor diz assim, vocês, perguntam às vezes, né, vocês já leram Machado de Assis, né, que é um escritor famoso, né, mais do realismo naturalismo. É claro que ele está se referindo aos livros, aos contos, a toda a produção literária do escritor, e não necessariamente à pessoa do escritor. Né? Então, a gente tem ali uma parte pelo todo quando ele pergunta, né, se vocês já leram Machado de Assis, se vocês já leram Paulo Coelho, se vocês já leram aí outros escritores, certo? Então, a gente também tem a metáfora, que a gente já estudou bastante, lembram que metáfora e comparação caminham juntas, né? Então, a gente tem um romance famoso do José de Alencar, por exemplo, que é a Iracema, e um exemplo clássico, né, para ensinar o que é uma metáfora, ele atribui como uma das características da Iracema, os lábios dela serem doces como mel. Então, ele tem uma frase que ele diz, Iracema, vírgula, a virgem dos lábios de mel. Né? Então, ele não usa o elemento de comparação como. Então, não é uma comparação, quando diz dos lábios de mel, é uma metáfora. Certo? A gente viu isso. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, senão eu acabo dando a resposta, né? E aí a gente volta na sequência, galera.
Retornando então, pessoal, olha lá. Quem conseguiu sacar que trata-se de uma personificação, parabéns, acertou. Né? Quando ele diz as lagartixas passeando atrevidas, até em cima dos móveis. Né? Então, atrevidas, elas estão ousadas ali, caminhando em cima dos móveis, isso seria uma característica de pessoa, daí a gente considerar que essa é uma figura de linguagem intitulada personificação. Parabéns. Mais um exercício aqui, galera, vamos ler aqui comigo, vamos lá? Então, ainda no trecho, lagartixas passeando atrevidas até em cima dos móveis. O predicativo do sujeito se verifica na palavra A, passeando, B, em cima, C, dos móveis ou D, atrevidas. Né? Então, vamos retomar que predicativos do sujeito é quando eu atribuo uma qualidade para o meu sujeito. Né? Quando eu digo lá, o aluno é dedicado. Dedicado é o predicativo do aluno. Né? Quando eu digo o professor é esforçado. Esforçado é o predicativo do professor, é uma qualidade que se refere a ele. De posse dessas informações, tentem acertar mais essa.
Retornando, vamos ver quem acertou. Então, quem marcou a letra D como resposta correta, acertou. Né? Percebeu que atrevidas é um predicativo, é um atributo, é uma qualidade que, nesse caso, se refere ao sujeito, que são as lagartixas. Certo? Então, é o predicativo do sujeito. Muito bem. Exercício 5 agora, lendo aqui comigo, vamos lá. Então, percebo que inicia com umas aspas, né? Abriu aspas, quer dizer que se trata de uma citação, né? Vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a chegada de tio Baltazar. Ao ler essa passagem no início do romance, é possível concluir que trata-se de um romance de flashback, pois há uma volta ao passado por meio das memórias relatadas pelo protagonista, ou trata-se de um romance de flash forward, pois o narrador em primeira pessoa anuncia o que vai acontecer no futuro. Mais um tempo para esse exercício. Então, pessoal, essa questão estava fácil, né? A gente já tinha visto que trata-se de coisas que aconteceram no passado, então acertou quem marcou a primeira proposta, né, como alternativa correta, certo? É um romance de flashback, né? Ele retorna ao passado para relatar lá as memórias da infância. Muito bem. Vamos agora pensar um pouquinho aqui comigo e ler as características do gênero textual para compor um romance, né? Então, como primeira característica que eu trouxe para a gente discutir hoje, é a seguinte: o romance ele se caracteriza por ser uma narrativa longa, com muitos personagens, espaço variado, tempo ilimitado, vários conflitos e um enredo complexo, né? Então, diferente do conto, que o conto é uma narrativa breve, né, tem um conflito e uma situação de clímax, né, que é aquele ponto de maior emoção, de maior tensão, que vai gerar uma situação de conflito muitas vezes e vai despertar ali a atenção do leitor para fazer também inferências, para tentar adivinhar o que vai acontecer no final, né? Isso, no conto, a gente só tem uma célula dramática, né? Só um conflito ali menor, uma amplitude menor, menor o número de personagens. Já o romance não, o romance ele vai conter várias células dramáticas, vários personagens e várias situações acontecendo ali para constituir o enredo das ações dos personagens. Também aqui, pessoal, leiam aqui comigo agora a segunda característica que eu trouxe para vocês. Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa, pelo personagem principal, de modo que a obra parece uma autobiografia imaginária. Então, autobiografia é quando o sujeito fala dele mesmo num texto, né? Auto se refere a eu mesmo, né? Bio, vida, e grafia, escrita. Então, numa autobiografia é quando você tem ali o autor ou o narrador em primeira pessoa relatando fatos da vida dele que aconteceram com ele mesmo. Geralmente ele é o narrador protagonista, o personagem principal da ação.
não é sempre que isso vai acontecer, né? Como está no início ali, ó, em parte considerável dos romances, né? Não quer dizer que serão todos os romances, certo? Também a gente tem aqui, ó, que em grande parte dos romances do século XIX, principalmente, o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a por meio de reflexões sobre os acontecimentos e os personagens, né? Então, o protagonista conta o que aconteceu e aí, na sequência, traz uma reflexão sobre aquilo, né? Ele tenta fazer uma leitura, uma interpretação daquilo que aconteceu, daquilo que foi a experiência de vida dele, certo? Então, nós temos como tipos de romances, né, foram citados aqui apenas alguns. Os épicos, que são aquelas narrativas que tratam de grandes feitos heróicos. Os históricos, né, que como o próprio nome diz, eles retomam acontecimentos que fizeram parte da história do Brasil e do mundo. Os novelescos, os líricos, né, que tratam mais das questões de sentimentos. E os bíblicos, que tratam das questões religiosas, certo? Então, vejam, retomando agora a obra que a gente está analisando. A gente vai, na verdade, vamos retomar o autor aqui, né? Então, a obra do José Veiga, intitulada Os Cavalinhos de Plata e Planto, tem como característica predominante a presença da infância. Então, a presença da infância vai aparecer em várias obras desse escritor, né? Não somente dele, como de vários outros, como a gente vai ver na sequência das aulas. E é tecida sob a ótica do adulto e procura retomar, através da recordação, seus espaços de experiências e aprendizagem. Esse olhar amadurecido busca um plano superior para a figura da criança e se mostra atento a tudo que a circunda. Para isso, o autor utiliza um modo de narrar que tem características realistas e de cunho memorialístico, como em A Ilha dos Gatos Pingados e Roupa no Coradouro, né? Fica de dica, inclusive, aí, né, as outras obras dele para vocês lerem aí, se tiverem curiosidade, certo? Dentre os romances, eu trouxe para vocês uma pequena definição aqui do que seria o romance romântico, por exemplo. Então, destacam-se os ideais cavalheirescos, a idealização da mulher e o heroísmo, né? No decorrer das aulas, a gente vai ver com mais profundidade essas características, como que elas se apresentam nos romances. Temos também um romance realista, pessoal. Então, o que é o romance realista? Os temas são influenciados pelo cientificismo da época, sendo carregados de críticas sociais, né? Então, o que seria o cientificismo? Seria o avanço das ciências, do progresso, das descobertas, né, que vão melhorar as condições de existência na Terra ou não. Nem todas as descobertas que a ciência faz servem para melhorar, né? Basta a gente ter ali como exemplo a construção da bomba atômica que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, né, que foi um avanço científico para extermínio de uma parte da humanidade. Então, nem sempre a ciência está aí para melhorar as nossas condições de existência, né? E no romance realista eles vão trazer, embora seja uma obra ficcional, eles trazem dados da realidade, certo? Também nós temos o romance naturalista, que possui caráter experimental e cientificista também, né? Mas com outras características que a gente vai ter oportunidade de conhecer em breve. Então, vamos conhecer aqui, ó, um fragmento de um romance que pertence ao naturalismo. Então, eu vou trazer para vocês o resumo de uma obra que se chama O Ateneu, uma obra bem famosa, né? Onde Sérgio é o protagonista da história. A obra narra a trajetória dele, cerca de 2 anos, desde quando foi matriculado no colégio interno chamado Ateneu. Nessa época, ele tinha 11 anos, certo? A história que se passa no século XIX, no Brasil, tem como espaço o Rio de Janeiro, mais precisamente o bairro do Rio Comprido, né? Então, se a gente for procurar a verossimilhança entre o que está aí no romance, né, e a realidade, talvez a gente descubra que realmente no bairro chamado Rio Comprido tinha lá uma escola interna, né, um internato que foi intitulado na obra de O Ateneu. Certo? Pode até ser que esse nome também seja o nome do internato. A gente teria que verificar se a gente for um leitor desses que fica investigando para ver se o escritor, o autor da obra, realmente seguiu certos passos ali que têm veracidade, que são fatos reais ali dentro de uma realidade, né? O romance tem início com a visita do Sérgio ao colégio, né, nas palavras de seu pai. O pai, quando deixa ele então na frente do colégio interno, diz: "Vais encontrar o mundo. Disse-me meu pai, à porta do Ateneu, coragem para a luta." E deixa o menino lá com 11 anos para ficar em período integral. Ao lado de seu pai, ele conhece primeiramente a esposa do diretor, Dona Ema.
Nesse momento, ele já nota o tipo de educação do colégio, de modo que a senhora lhe pede para cortar o cabelo. Mediante a pressão do novo ambiente, no momento em que Sérgio é apresentado à turma, ele desmaia. Ali, ele aprende desde cedo, mediante uma rígida disciplina, voltada para o desenvolvimento da educação moral. Com o tempo, ele vai conhecendo melhor o local e seus colegas. Primeiramente, teve uma amizade com o bom aluno Sanches. Mais tarde, começa a se aproximar do estudante Barreto. Este possuía uma grande fé, o que acaba influenciando Sérgio. Mais tarde, aproxima-se de Egbert, um bom aluno do colégio e seu verdadeiro amigo. A história termina com um incêndio no colégio e a fuga de Emma, a esposa do diretor. Esse evento pôs fim à história de O Ateneu. Agora vamos para uma questão, né? Eu trouxe só um fragmento para a gente analisar, né? Então a questão de número 6 pede o seguinte: o romance O Ateneu é dividido em 12 capítulos e possui o subtítulo Crônica de Saudades. A obra está repleta de descrições físicas e psicológicas, tal qual o local em que se passa a história e os personagens que envolvem a trama. Com isso, é possível afirmar que trata-se de um romance de flashback ou trata-se de um romance épico. Um tempo para mais esse exercício. Retornando, parabéns para quem marcou a primeira alternativa como resposta, né? Trata-se de um romance de flashback, como nós já havíamos visto, certo? Agora eu vou pedir para a gente ler junto o início do Ateneu. Então acompanhem aqui a leitura comigo. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, como a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas, feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor.
sobre a mesma base fantástica de esperanças. A atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo. A paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. Exercício 7 agora. Com relação ao romance O Ateneu, a obra possui um narrador-personagem que é o protagonista da história, por isso a narração é feita em primeira pessoa, ou a obra possui um narrador-observador que é o protagonista da história, por isso a narração é feita em terceira pessoa. Então, para a gente fixar a voz do narrador, mais esse exercício. Retornando então, pessoal, então a primeira proposição está correta, né? A obra possui um narrador-personagem, que é o protagonista da história, que é o personagem principal. Por isso a narração é feita em primeira pessoa. Muito bem, pessoal, então acho que a nossa aula vai ficando por aí mesmo, né? Hoje a gente aprendeu os elementos composicionais do gênero romance, né? O contexto de produção e elementos composicionais, de uma forma, assim, digamos, mais com exercícios de interpretação. Vimos ali a questão da voz do narrador. Agradeço aí imensamente a participação de todos vocês, né? E fiquem em casa se puderem.